Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu separei um trecho da Bíblia para a gente ler, está em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25, atendendo ao chamado do nosso amigo Antônio Marcos. Nós vamos ler aqui esse trecho. Não havia em todo Israel homem tão admirado por sua beleza como Absalom. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Meus amigos, eu acho que esse tema é bastante legal, bacana e atual nos dias de hoje. Vejam que a gente reconhece que há uma busca exacerbada pela aparência, pela beleza, pela estética. As pessoas muitas vezes estão dispostas a pagar muito caro pela beleza, pela busca do corpo ideal, daquilo que elas consideram ser o corpo, a aparência perfeita. Não é? As pessoas pagam caro e às vezes mesmo pagando com dinheiro, alguns aceitam correr o risco de pagar com a própria vida para um dia chegar a alcançar a ter aquele corpo que elas querem ter, aquele detalhe, enfim, aquela aparência buscada, esperada, idealizada. Ivo Pitangui, um dos maiores cirurgiões do nosso tempo, não só no Brasil, mas também no exterior, ele é muito reconhecido. Em uma entrevista que ele deu, ele disse que a principal mudança que as pessoas de fato precisam, ele não pode fazer, não pode efetuar. Porque nem sempre uma pessoa que busca uma mudança estética, de fato precisa dessa mudança estética. Às vezes a pessoa precisa muito mais de uma mudança interior. Até porque quando a gente não olha para si e não está satisfeito, a gente tem que se perguntar que tipo, o que está acontecendo com a gente de fato, qual que é a nossa autoestima, como que a gente anda de verdade. Então vejam que ele quis insinuar que as pessoas às vezes precisam muito mais de uma mudança interior do que uma mudança exterior. Queridos, olhando para o caso de Absalom, a Bíblia diz que a beleza dele era sem precedentes na terra dele. Ninguém era tão bonito quanto ele, a Bíblia diz. Ele era um homem extremamente aparente e sem defeitos, desde o pé à cabeça. Além disso tudo, ele era filho do rei Davi, um dos maiores reis da antiguidade, um homem que ganhava tudo no seu tempo e não tinha guerra que ele não vencesse. Um homem muito temente a Deus, sobretudo, e ele era filho dele. Imagina um homem dessa estirpe em Israel. Talvez alguém olhe para Absalom e sinta inveja dessa condição de beleza e também dessa condição social dele. Mas olha, eu diria a vocês que nenhum de nós deve ter inveja de um homem como foi Absalom, porque nem sempre ser bonito é tudo. A Bíblia diz que Absalom foi um homem que, em primeiro lugar, ele colocou o rei que vencia tudo para correr. O próprio pai colocou o pai em fuga e o pai no deserto fugir do próprio filho, ou seja, destronou o próprio pai. A Bíblia diz que Absalom foi capaz de dormir com as mulheres do próprio pai. Você pode imaginar isso? Um filho dormindo com as mulheres do pai? A Bíblia também diz que Absalom foi capaz também de matar o próprio irmão. Então a gente pode pensar que um homem que fez tudo isso era um homem ganancioso, extremamente invejoso, que estava disposto a passar por cima de tudo para alcançar os seus objetivos. Sacrificar os céus e a terra para chegar aonde ele queria chegar. Então, meus amigos, pensem bem, porque Absalom era bonito por fora, mas por dentro ele era podre. E ele diz muito bem aquele ditado que a gente costuma ouvir sempre, que eu não vou nem repetir qual é. Vocês já sabem do qual eu estou falando. Vale lembrar, vale mais a pena dizer o que Jesus disse, que as pessoas da época de Jesus, por exemplo, tinham uma aparência bonita, mas por dentro eram podres, fedorentos, ele dizia, eram sepulcros caiados. Foi esse o termo que ele usou. Então hoje, a gente tem que não somente se preocupar com a aparência, mas a nossa principal preocupação, queridos, tem que ser com o nosso interior. Esses dias eu saí da clínica em qual eu atendo e logo na frente da clínica tem um salão de cabeleireiro. E a clínica sempre tem aquele ambiente desértico, né? Poucos pacientes e o salão de cabeleireiro lotado, pessoas o tempo todo lá, entrando e saindo. A gente percebe que as pessoas estão muito preocupadas com a aparência e pouco preocupadas com aquela principal mudança que pode ocorrer de dentro para fora, né? Um processo terapêutico, por exemplo. Não que as pessoas não devam cuidar das unhas, cuidar dos pés ou da aparência, isso é bom também. Mas principalmente a gente deve cuidar do nosso interior. Então, portanto,
a gente olha para o mundo e vê que há pessoas boas, mesmo ímpias, às vezes a gente encontra pessoas que pagam as contas certinhas, que honram os compromissos, né? Que não saem por aí xingando no trânsito, que respeitam o vizinho, que sabem o seu lugar, não é? Que são boas pessoas, pessoas de caráter, pessoas assim, mesmo que não tenham uma boa aparência, a gente olha para elas e é muito agradável estar com elas. Então o que se espera de nós que servimos a Deus é que minimamente a gente procure também ter essas qualidades, sermos boas pessoas, né? Sermos boa pessoa e andar de forma correta, com integridade e ser uma pessoa não só admirável por fora como Absalão foi, mas uma pessoa que a gente olha para ela e pode dizer: essa de fato é uma boa pessoa, esse de fato é um homem de Deus. Portanto, é isso que Deus quer da gente, eu imagino. Muito obrigado e todos tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, quem sabe.